Olá, alunos! Estamos começando mais uma Escola do Amor. Aqui você aprende o amor inteligente. E eu quero que você tire as crianças da sala. É importante que hoje as crianças sejam retiradas da sala, porque o tema hoje é polêmico e, ao mesmo tempo, também é muito quente. Nós vamos falar a respeito dos casais que vivem como irmãos, né? Existem casados vivendo como irmãos. Por que razão isso acontece? Nós estaremos dando dicas, listando as principais causas disso no decorrer da nossa aula. E você pode participar dela através da nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor, ou através do site da IURD TV, iurdtv.com. Mas o tema é sério e muito quente. Vamos à matéria. Existem casais que não veem no sexo a principal atividade na relação e convivem bem sem ele. Mas também porque você querer um. Ou ainda casais que já estão juntos há bastante tempo e não fazem sexo com tanta frequência. Mas será que esses casais se sentem completos? Ou deixaram de ser amantes e agora vivem como irmãos? Que em um dia qualquer existe a possibilidade de você fazer sexo com um cara. Uma pesquisa realizada por um site de saúde revelou os 5 principais motivos para as pessoas que não querem ter relação sexual com o parceiro: cansaço excessivo, mal-estar, não estar no clima, cuidar das crianças e trabalho. Mas será que com o passar dos anos, homens e mulheres perdem o desejo sexual? De acordo com especialistas, às vezes acontece e o problema pode ser resolvido com medicamentos. O ideal é uma forma conjugada, ou seja, você tratar com a medicação e ao mesmo tempo fazer uma psicoterapia, que é o que vai a fundo no indivíduo para que ele de fato mude o comportamento. Outra pesquisa realizada pelo Hospital das Clínicas de São Paulo detalhou o mapa do sexo no Brasil. Mais de 8.000 pessoas de 10 capitais responderam a pergunta sobre a vida íntima e os resultados foram bastante curiosos. A reputação dos brasileiros se confirmou, eles gostam mesmo de sexo. Os homens de Belo Horizonte ocuparam a ponta da tabela, afirmaram ter relações sexuais pelo menos 4 vezes por semana. Pouco ainda, pra mim é pouco. Tem que ser pelo menos umas 5 vezes por semana. Mas para os mineiros o ideal é ter ainda mais, 8 vezes por semana. Já virou costume, né? A mulher acostuma com essa média, não deixa baixar de jeito nenhum. No quesito satisfação sexual, os homens mais satisfeitos do país são os de Cuiabá. 86% disseram ter vida sexual excelente. No caso das mulheres, as brasileiras mais realizadas sexualmente são as de Manaus. 84% disseram ter vida sexual ótima. Em São Paulo, a situação é diferente. 1 em cada 4 paulistas diz ter vida sexual péssima. E 29% das paulistanas estão insatisfeitas. Correria de São Paulo influencia no humor, em tudo da mulher e do homem também. No Brasil, 7,7% das mulheres e 2,5% dos homens não fazem sexo e não sentem falta. Mas em meio à correria do dia a dia, como gerenciar as atividades para conquistar tempo de dedicação à pessoa amada? O sexo é extremamente importante para a vida a 2. Além de dar prazer, melhora a qualidade de vida, previne doenças do coração e melhora o humor. Bem, alunos, não é novidade para aqueles que assistem às aulas aqui da Escola do Amor. Eu já falei outras vezes que, na minha opinião, eu costumo dizer que a cama é o altar da casa. É óbvio que não há como um casal viver em plena comunhão se não houver satisfação em relação a essa área, né? A vida íntima. E quando o casal esfria nesse ponto, isso acaba desencadeando uma série de outros problemas. Um dos principais é, por exemplo, a brecha que se abre
para que se comece a fantasiar isso com outras pessoas. É claro, é óbvio que nada justifica uma traição, mas a gente sabe que a insatisfação nessa área gera um problema físico. Essa é a verdade. E que será sempre uma ameaça até ao caráter do casal. Nós também podemos citar que uma noite frustrada, quando o casal não tem uma boa noite, isso vai sempre influenciar de uma forma negativa no dia seguinte. O mau humor acaba estampado, né, no rosto de cada um. Isso pode refletir até nos filhos, né, porque você sabe que os filhos são os primeiros a perceberem que alguma coisa está errada. E o pior é que isso vai virando uma bola de neve, né? Porque um dia ruim provoca uma noite também ruim. E a noite, por sua vez, vai influenciar no dia. Pois bem, na aula de hoje, nós vamos listar as principais causas disso e vamos procurar ajudar aqueles casais que estejam enfrentando este grave problema, porque não é um problema pequeno, não. É um problema sério, é um problema grave e que precisa ser resolvido. É óbvio que, normalmente, a pessoa que está vivenciando o problema diz assim, eu quero resolver, mas eu não sei como resolver. E a gente vai procurar ajudar. Como resolver problemas relacionados à vida íntima? Como? Da mesma forma que você resolve qualquer outro problema, usando a cabeça, né? O problema é que as pessoas, quando elas começam a ter esse problema grave, então a emoção, como na maioria das vezes, quer tomar a frente e a emoção só vai tornar tudo pior. No sábado, quando a gente, no final do curso Casamento Blindado, passou uma aluna e falou para mim que, devido às frustrações dela e o relacionamento dela estar nesse ponto de estar frio, ela colocava até mesmo a culpa nos filhos. O filho não tem nada a ver, mas a coisa ultrapassou o limite que ela começou a culpar os filhos, né? A insatisfação dela em relação ao parceiro, ela começou a jogar as culpas em alguém, né? E foi acabar logo nos filhos, que não tem nada a ver. Na verdade, não são os filhos que ditam o ambiente da casa, e sim os pais. Inclusive, isso está ligado a uma das dicas que nós vamos estar colocando na tela daqui a pouquinho. Se você tem algo para falar sobre o assunto, se você quer interagir conosco, trocar alguma experiência com os demais alunos, você já sabe, é só acessar o site www.iurdtv.com. Aliás, lembrando que através desse site, quem está ouvindo pelo rádio, através do rádio, você pode passar para o computador e assistir o programa, é óbvio que é muito melhor, né? Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai estar lendo as dicas e a gente coloca na tela. E também nós vamos acompanhar um vídeo sobre o assunto. Você pode enviar também a sua pergunta ou o seu comentário através da nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor. E antes da Rosana chamar o próximo quadro do programa, eu quero cumprimentar o casal que está aqui conosco, que é o Wilson e a Janete, o casal que participa da nossa aula hoje. Tudo bem com vocês? Tudo bem, bom dia. Já estão casados há? 14 anos. 14 anos. E vocês falavam comigo fora do ar que muitas coisas marcaram o início do casamento de vocês. Sim. Por exemplo, Wilson. A expectativa, porque geralmente quando se casa, fala assim, olha, o banquete é grande, a mulher capricha. Solteiro, acostumado a comer lanche, essas coisas. Então eu fiquei esperando meu primeiro banquete, né? Então quando eu cheguei em casa, o primeiro banquete foi arroz branco e linguiça quase queimada. Então, uma coisa que marcou bastante assim, na época. Esse foi o primeiro jantar? O primeiro almoço. O primeiro almoço. Quer dizer que uma das suas expectativas para o casamento era comer bem. Era que você iria comer muito bem. E aí chegou no dia do primeiro almoço. Foi arroz branco e linguiça quase queimada. Mas por que, Janete, não tinha ingrediente, não tinha o que fazer, ou você não sabia fazer? Tinha também, era o quiabo, né? Tinha o quiabo. Então era linguiça quase queimada, muito. Quiabo e arroz branco. Isso, né? E porque assim, é tudo novo, né? Tudo assim, tudo novo e
quando casei, então a gente tinha assim que me acostumar, me adaptar, fazer o tempo, né? Fazer assim meu tempo, incluir meu tempo no dele, né? E aquela correria, né? Início de casamento. Mas aí queria fazer o mais prático, né? Assim, na verdade. Aí corri pro mais fácil. Mais fácil que isso só se fosse um macarrão instantâneo. Isso. Muito bem, então daqui a pouquinho... Mas isso chegou a gerar problema entre vocês, não? Não transparece, no primeiro dia não. Não transpareceu, levei do lado esportivo e tal, mas não foi a única, né? Então aí depois foi gerando. Aí chegou uma hora que você, peraí, pô. Isso aí tá demais. Cadê o banquete tão sonhado? Isso. Exatamente. Mas aí gerou problema até que ponto? Na época de discussão, porque eu questionei. Porque se não soubesse, buscasse, ou até que ponto não seria da parte dela, ao meu ver, como um comodismo. Você não quer fazer comida, você não quer... Se não sabe, vai buscar. E como solteiro, me virava. Então isso aí eu comecei a cobrar dela, na cabeça, pô, cozinho melhor do que ela, então fica difícil. Amor, vai pra cozinha. Quer dizer, como solteiro você já não morava com os pais. Não. Antes do casamento você já não morava mais com seus pais. Então você se virava sozinho. Sozinho. Mas você pensou, poxa, agora vai ficar muito melhor porque é uma mulher na cozinha. Exatamente. Não, o que se comenta é isso, né? Geralmente quando a pessoa casa, uma das coisas que fala é que a pessoa passa a comer bem, passa... Você chegou a pensar que era melhor então você ir para a cozinha? Exatamente. Mudou isso, né? Com certeza. Daqui a pouco vocês contam pra gente como é que isso tudo mudou. Nós vamos ao próximo quadro e já vamos ler mais comentários, né? Então, nós vamos ao Povo Fala. Qual é a importância da relação sexual para um casal? Tem tanta coisa, né? Acho que é 50% do relacionamento, né? Queira ou não, acho que é uma das bases do relacionamento, né? Por mais que não seja a única coisa, ou até nem o mais importante, assim, pelo que dizem, mas eu acho que é importante, sim. Algumas pesquisas mostram que diversos casais, ao longo dos anos de relacionamento, eles perdem o desejo sexual e eles passam a viver uma relação de amizade, já não de amantes, no caso. Você conhece alguma história desse tipo? Não conheço, mas não acho que seja legal um relacionamento assim, né? Quando se chega a esse ponto é porque acho que não existe mais amor mesmo. Você viveria um relacionamento sem ter relação sexual? Não. A vida que é muita correria, muita coisa assim, pode ser que não valorize tanto. Ela contava que ela se tornou tão amiga do marido dela que daí eles já não tinham mais aquela vontade, aquele desejo de fazer algo, né? Era mais coisas de ajuda. Principalmente depois que tem filhos e outras preocupações. E aí acho que isso acontece com o tempo, com a maioria das pessoas, acho. Decorrer do tempo continua a mesma coisa. Quem gosta, quem tudo, continua a mesma coisa. Não tem nada contrário, não. É importante ter relacionamento sexual com a sua namorada ou você poderia viver sem ter relação sexual? Poderia. O sexo não pode ser a base da relação. Acho que a base da relação é o afeto, é o carinho que um tem pelo outro. Não só sexo. Já aconteceu algo parecido com o senhor ou com alguém que o senhor conheça? Não. E o senhor poderia viver uma relação assim? Também não. Alguém pode viver sem ter relação sexual? Acho que não. A Tamires, ou Itamires Albuquerque, ela diz assim, acho que a incompreensão de um para com o outro esfria a relação. Já passei por isso, mas não me controlei, acabei com o meu relacionamento e estou agora sozinha. Queria saber o que é ser feliz no amor. Bom, isso que ela falou já me leva a colocar a primeira dica para os nossos alunos, para a gente comentar sobre a primeira dica. Vamos lá. O casamento não é apenas união física. É preciso que se entenda que tem que haver a união do espírito e da alma. Quando falamos de alma, estamos falando do emocional. E quando falamos de espírito, nos referimos à cabeça. Na maioria dos casos, quando o casal não tem mais contato físico, o problema está ligado às divergências de pensamentos e a problemas emocionais ou a questões emocionais. Então, isso é algo
muito importante, e as pessoas precisam entender. Casamento não é só o corpo se tornar uma só carne, não é só o contato físico, pelo menos para a convivência, né, para o casamento, porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, há casais que se relacionam fisicamente no primeiro encontro, na balada, e às vezes um nem lembra o nome do outro, ou nem esqueceu até de perguntar o nome do outro. Mas a gente está falando de casamento, de companheirismo, de amor para a vida toda. Então, quando se fala disso, então não é só o contato físico, o casamento do homem e mulher, corpo com corpo. Não, tem que ter o casamento da alma, né? É a fusão do emocional dos dois e também do espírito, que é a cabeça. Os pensamentos têm que bater. Então, a maioria dos casais que tem problemas de frieza na cama, na verdade, isso só é resultado dos problemas de divergência de pensamentos, ou seja, a cabeça começa a não bater, aí... Não concorda, não há concordância, então começa a levar esse problema para a vida a dois, né? Porque aí primeiro começa a cabeça a não bater, aí tem brigas. Essas brigas acabam chegando à alma, ou seja, os problemas de divergências de pensamentos geram brigas. Nessas brigas o casal se agride, quando não se agride fisicamente, se agride verbalmente. Aí começam a ter problemas emocionais e aí entra principalmente quem? Qual dos dois? É a mulher. Não é isso? Porque a mulher, como ela é mais emotiva, ela vai guardando tudo na salinha das coisas ruins. E ela vai levar isso para o final do dia, para o outro dia, e vai somando tudo. Então, para ela, chega a um ponto e fala assim, para mim ficar com ele, não quero, há uma repulsa, há nojo até, né? Mas porque sempre, não é que a gente está falando que o problema maior é a mulher, é que a mulher é mais emotiva, ela não sabe, quando ela usa a cabeça, ela se livra dos problemas, mas quando ela se leva pelos sentimentos dela, pelo que ela viu, pelo que ela ouviu, aí ela se tranca e o relacionamento fica insuportável. Então, para resolver o problema físico, tem que se resolver essa questão da mente, ou seja, dos pensamentos. É preciso que o casal abra mão, ceda, né? Nem tudo é como eu quero, nem tudo é como você quer. Tem que se chegar a um consenso, tem que haver respeito. Ah, eu penso assim, você pensa assado. Tá bom, eu respeito o seu pensamento, você respeita o meu. Não é porque os dois são, ou porque somos marido e mulher, que a gente tem que pensar em tudo exatamente igual. Nós temos os principais objetivos em comum, mas existem pontos de discordância entre eu e a Rosana. Nós não somos o casal 20. Nós não somos o casal 20. Tem coisa que eu penso de uma maneira, ela pensa de outra. Ué. Mas aí tem que haver o respeito, para que isso não gere discussões e a convivência fica e gere problemas emocionais. Assim, né? E a convivência fica insuportável. Exato. E quando entra para o lado emocional, aí é que a coisa fica séria. Por quê? Por exemplo, mágoa. Uma mulher magoada, é óbvio que ela não vai querer ter nada com o marido. E a mulher tem essa tendência, como você falou, por ser mais emotiva, a guardar mágoa. Às vezes, fica-se dias e dias guardando aquilo dentro dela. Ele tem que ver que me machucou, ele tem que vir a pedir perdão. E quando, às vezes, o parceiro pede perdão, aí ela, não, ainda não estou satisfeita com isso. Ele tem que sentir mesmo na pele. E o homem não vai sentir. E às vezes ele nem sabe o que foi. Porque, principalmente se a mulher for muito sensível, ela se aborrece por coisas pequenas e ele não lembra do que foi, principalmente se isso estiver alguns dias atrás. É como falou uma das entrevistadas, né? Que ela disse assim, o estresse do dia a dia. E, como já falamos, a mulher não sabe separar nada. Tudo nosso está ligado. Então, você chega do trabalho... Os fios, né? Os fios estão tudo interligados. Nós não temos caixinha. Às vezes, numa ponta tem uma coisa que aconteceu hoje, mas está ligando há um ano atrás. Então, ela já vai trazendo tudo isso. E na hora em que ela tem que resolver, ela não vai resolver uma coisa só, ela vai trazer tudo. E na hora que
não é a hora certa. E ela acaba trazendo mais problemas para ela. E quando a mulher está amarga, todo mundo para ela, até o semblante dela fica caído. Porque quando ela está bem, há uma luz, há um brilho diferente. Então, e o marido é o primeiro a perceber. E quando ele normalmente chega e fala assim, o que você tem? Aí entra naquilo que a gente já falou, ela diz assim, não tenho nada. E o homem, para o homem nada é nada, e aí a confusão está armada. Bom, então tem que se resolver primeiro esses problemas para que a vida íntima seja uma consequência, para que o bom andamento da vida íntima seja uma consequência disso, tá certo? Nós vamos agora ao Laboratório do Amor de hoje, daqui a pouquinho tem a segunda dica, nós vamos procurar ajudar o casal Rubens e Verônica. Verônica, de 20 anos, e Rubens, de 21, são namorados há apenas 3 meses. Verônica diz que se sente constrangida quando está conversando com as amigas e Rubens a chama e olha com cara feia. Já Rubens diz que quando dá algum conselho para a namorada, ela ouve, mas ao mesmo tempo quer fazer tudo do jeito dela. Às vezes eu acho você um pouquinho estressado, mas nesse ponto você melhorou muito do que você era antes. Mas às vezes, poucas vezes, né, pra falar a verdade, ainda você continua estressado. Tem casos assim que por eu ter sido estressado, muitas vezes vai vir você, entendeu? Naquele momento você me estressou e tudo. Mas como assim eu te estressei? Não, tipo, no caso assim, eu já, durante o dia, já ter estressado e tudo. Não tô trazendo pra você, não é isso, mas aí, uma vez você falou uma palavra, tipo, eu já tava estressado e tudo. Não tava esperando aquilo que você ia falar, aí você acabou. Mas realmente, eu era estressado, eu sei que não, nesse ponto tô procurando melhorar. Você é impaciente? Eu não sou impaciente ainda? Um pouco. Que nem eu tinha falado antes pra você. Quando eu tô conversando com umas amigas, colegas minhas, você às vezes quer ir embora e às vezes eu tô conversando e não termino o assunto. Aí às vezes você meio que me olha feio e eu tenho que sair da roda, dar tchau pra minhas amigas e ir embora. Não, mas... Não, realmente, isso aí já aconteceu. Você me chamar pra mim ir embora, no momento eu tô conversando, não vou, lógico, sair, encerrar o assunto. Mas, que nem você me chamou, naquele momento não deu pra mim ir, na verdade. Aí, então, terminei meu assunto e fui chamar você. No caso, você tava conversando e tudo, e eu já cansado e tudo, querendo ir embora. Sei que tava tarde pra você deixar você em casa e tudo. E no momento, por eu ter ficado, não nervoso, mas por eu ter te chamado pra nós ir embora, por causa disso, que você já tinha me chamado, entendeu? Aí eu acabei te chamando e você não quis ir. Não que não quis, você tava conversando na hora também. Acho que por causa disso também, mas tirando isso daí... É, que às vezes na frente das minhas amigas você me olha feio, eu fico constrangida. Mas como assim olha feio? Quando na hora você me chama, eu não vou. Não, eu olho normal. Muitas das vezes olho assim, cara, muita gente fala, nossa, tem uma cara de nervoso. Normal, só olhar mesmo. Muitas vezes, às vezes eu vou falar com você e falar, tipo, orientar, conversar com você, assim, muitas vezes você não é que você não dá ouvido. Na hora você ouve, mas você, ao mesmo tempo você quer fazer o que você acha, entendeu? Muito bem, a gente deixou o vídeo correr até o final porque vocês estão namorando há apenas 3 meses. E esses probleminhas, eu vou chamar assim, probleminhas que estão surgindo, são justamente ligados ao que a gente tem falado aqui na nossa aula, né? Fisicamente, vocês se abraçam, vocês se beijam, vocês estão namorando. Mas o relacionamento vai além disso. E já está começando a envolver as questões ligadas a divergências de pensamentos, características que cada um tem. O Rubens parece ser uma pessoa mais séria, mais fechada, ao ponto das pessoas acharem que ele está nervoso, que ele é bravo. Enfim, a Verônica parece que é uma pessoa muito comunicativa e gosta de conversar com as amigas. Então já estão surgindo esses probleminhas, são picuinhas. Mas o que tem que acontecer é que vocês estabeleçam regras entre vocês. Quando um casal inicia um relacionamento, é como um contrato de sociedade. Todo contrato de sociedade, ele traz as regras. E essas regras é que vão reger aquela união.
Então, entre vocês, procurem estabelecer regras quanto, por exemplo, ao tempo que vocês dedicam para vocês e o tempo que vocês dedicam para os amigos, porque não deixam de ter a individualidade deles, né? E se eles forem para um lugar onde os amigos estão, o que deve fazer? Ó, você pode ficar com suas amigas, eu fico com os meus amigos. Deu tal hora, você olha no relógio, eu olho no meu, a gente se encontra e vai embora. Então você não vai ficar com vergonha, a Verônica e o Rubens não vai ficar se passando por bravo e chato. Então combina isso, né? Porque são 3 meses, estão se conhecendo, então vocês podem tirar um proveito muito grande da relação e tirar essas coisinhas que não vale a pena, né? E pelo menos até aí a gente não vê nada de grave. São problemas normais do início de um relacionamento e que vocês podem resolver se vocês usarem a cabeça. Mas depois a gente continua. Vamos agora ao intervalo. Alguns detalhes chateiam, tira o outro do sério. Mas quem errou foi você. Você não sabe falar. Não, eu não sei. Não, você não sabe. Eu não te ajudei em nada. Não, não me ajuda. Por mais que você queira viver em harmonia, conversar parece inútil. E eu te dei os meus motivos. Não, peraí, eu terminei com você. Eu terminei com você. Não, peraí. Eu não quis que você ficasse mais morando na minha casa. Está no ar The Love School. Acredite na sua união. Se inscreva no laboratório da Escola do Amor. Entre no nosso site r7.com, Escola do Amor, e participe. Escola do Amor, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na iurdtv.com e aos sábados, ao meio-dia, na Rede Record. Você tranca o carro depois de estacioná-lo. Reforça a segurança da sua casa e empresa. Paga plano de saúde. Mas você tem protegido o seu relacionamento? Não deixe o seu maior bem exposto aos perigos que podem destruí-lo. Falta de diálogo, mentiras, desconfiança, frieza, interferência de terceiros. Nós temos para você uma novidade. O livro Casamento Blindado, escrito por Renato e Cristiane Cardoso, lhe ajudará a pôr um fim nesses problemas. Aprenda a blindar o seu relacionamento. Eu quero lembrar que nesse dia 7 de setembro, o casal Renato e Cristiane Cardoso estarão levando a Escola do Amor para Goiás. Eu não sei se a produção tem essa chamada para colocar no ponto, se tiver, coloca e me avisa, porque eu não tenho de cabeça o endereço, me parece que vai ser no ginásio que eles estarão fazendo, levando lá para Goiás a aula da Escola do Amor. E você que acompanha, você que é aluno da Escola do Amor e mora no estado de Goiás, poderá, nesse dia 7 de setembro, participar desta aula especial com o Renato e com a Cristiane Cardoso. Assim que tivermos o intervalo que fala sobre isso, a gente vai colocar, a produção vai me avisar. Aí eles, no próprio intervalo, na própria vinheta, tem o endereço. Vamos à dica de número 2. No mundo moderno, com os dias cada vez mais corridos e as pessoas cada vez mais atarefadas, é preciso que o casal se programe e priorize momentos de intimidade. Vejam se não há algum tempo do dia sendo dedicado ao que é dispensável. Podemos citar aí a TV e o computador como exemplos. Então, a gente sabe que hoje em dia, a pessoa que não organizar o tempo, então ela pode deixar de fazer no dia dela coisas que são muito importantes, que são prioridade, porque tem televisão, tem internet, jogos, lazer, enfim, hoje em dia shoppings e mais shoppings, principalmente nas grandes cidades. E os dias estão ficando cada vez mais curtos. A gente sabe, por exemplo, que os mais antigos, quando alguém tinha muitos filhos, até hoje costuma se falar, vem cá, não tinha nem uma televisão em casa, não? Ou seja, já se fala isso porque se sabe que a televisão tira um pouquinho do tempo da pessoa, né? Ou muito tempo. Muito tempo. E agora, imagina, tem computador. Eu já ouvi alguém dizer, vem cá, nem um dominózinho, joguinho de dama vocês não tinham, porque vocês tiveram 20 filhos. Então, todo o tempo do mundo o casal tinha para dedicar para si.
Hoje em dia, não, o dia está carregado. Então, é preciso que o casal administre o tempo e separe aquilo que é prioridade. E quando se fala da vida íntima, a gente está falando de prioridade. É óbvio, tem problema você entrar no computador? Não, não tem nenhum problema. O problema é o tempo que fica no A televisão, computador, a mesma coisa. O tempo é o quanto fico assistindo a televisão. E quando acaba esse tempo de dedicar tanto ao computador quanto à TV, aí na hora que vai ficar juntos, vem o quê? Os problemas. Que aí, pronto, acaba qualquer estímulo, qualquer vontade de estar com o parceiro, né? Que tem a ver com uma das dicas que nós vamos estar lendo, essa questão dos problemas já já. Vamos à chamada que nós havíamos anunciado sobre a ida do Renato e da Cristiane Cardoso lá a Goiás e a gente continua a seguir. Os apresentadores do programa The Love School, Renato e Cristiane Cardoso, estarão ao vivo em Goiânia para uma aula imperdível. Olá, alunos, bem-vindos a The Love School. Alunos casados, solteiros, divorciados e viúvos estão convidados. Anote o dia e o horário. Dia 7 de setembro, sexta-feira, feriado, às 7 horas da noite no ginásio Rio Vermelho, na Avenida Paranaíba, quadra 117, no setor central. Os ingressos já podem ser adquiridos no piso 1 do Shopping Flamboyant. Quer salvar seu relacionamento? Então participe! Muito bem, e antes de chamarmos a dica número 3, vamos assistir a dica de hoje daquelas 21 dicas que o Renato e a Cristiane gravaram para os nossos alunos. Vamos lá. Muitas vezes as pessoas querem consertar ou lidar com o erro do parceiro fazendo outro erro, cometendo outro erro. E aí só piora a situação. Por exemplo, no início do nosso casamento, quando a Cristiane fazia alguma coisa que me irritava, quando ela cobrava, por exemplo, de mim que ela queria sair, e ela insistia que eu tinha que levá-la para passear, quando eu, na verdade, cansado de trabalhar, queria descansar, não queria sair. Então, muitas vezes, só para mostrar para ela que eu ficava com raiva do que ela fazia, às vezes eu falava para ela, tá bom, você quer sair? Então tá bom. Você quer o quê? Você quer ir pro cinema? Tá, então qual filme você quer ver? Então tá, entra no carro. Eu dirigia igual um maluco na rua, chegava lá no cinema, eu agia igual um cavalo, igual um bruto, junto dela. Quer dizer, ela cometia um erro... Quer dizer, só um detalhe, né? O que eu estava pedindo não estava errado. Não, né? mas a maneira... Eu tinha direito de ter aquele tempo com ele. Só que a maneira que eu demandava esse direito era errado. Então isso me irritava. E eu, para lidar com a situação, cometia outro erro. Eu lidava com a situação cometendo outro erro. Então eu era bruto, eu agia com raiva e... muitas vezes eu ficava, depois de tudo ter acontecido, eu ficava calado com ela. Eu dava a ela o que a gente chama de tratamento do silêncio. Com todo mundo eu era normal, mas dentro de casa, com ela, ou dentro do quarto, né, quando a gente morava com outras pessoas, eu dava um gelo nela. E ficava 1, 2, 3 dias, ou mais, nessa situação. Quer dizer, eu lidava com um erro cometendo outro erro. Isso é muito comum entre os casais. É muito comum. Você querer resolver, não resolver, você querer punir a outra pessoa que errou. Só que você pune a pessoa errando também. Quer dizer, uma coisa que muito comum que acontece é o seguinte: você não se sente bem, porque você está errando. Quando você faz uma coisa errada por causa que a outra fez uma coisa errada, você também está sofrendo. Né? Você perdeu a oportunidade de ficar sendo a pessoa que acertou, que perdeu a oportunidade de deixar a outra pessoa ser a única errada naquela história. A Bíblia tem uma palavra que fala assim, não canseis de fazer o que é bom.
Não cansei de fazer o que é bom. E tem gente que cansa no relacionamento. Tem gente que cansa, eu cansei de fazer o que é certo. Eu cansei de dar, eu cansei de fazer isso. Mas você está fazendo isso para quem? Pelo seu marido? Ou porque é o certo? Você tem que fazer o que é o certo porque é certo. E não porque você vai fazer temporariamente. Não é certo eu guardar mágoa, guardar raiva, acumular raiva dentro de mim por vários dias. Isso não me fazia bem. Então comecei a processar isso dentro de mim de outra maneira. E lidar com o problema de outra maneira. Se eu tenho um problema com ela hoje, eu falo com ela na hora e nós não vamos dormir com o problema. Eu não vou carregar o problema para o dia seguinte. Então eu faço isso porque é o que é certo por mim primeiro e também por ela. Tá bom? Então lembre-se, não se conserta um erro fazendo outro erro. Tem uma música do Roberto Carlos que fala isso, né? Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Bom, quem quiser mais, ou quem quiser saber mais do que pensa o casal Renato e Cristiane Cardoso, deve ler o livro Casamento Blindado. Você pode adquiri-lo nas melhores livrarias ou num cenáculo do Espírito Santo, tá certo? Bom, o tema de hoje é um tema que dá, como é que eu posso dizer, pano para manga. Muito assunto, muita coisa para falar, muita gente pedindo ajuda. É uma situação, é um caso sério, vamos dizer assim. E a gente tem muito para falar. Eu vou procurar remir o tempo, porque a gente já está na segunda meia hora da aula de hoje. Por exemplo, o Denis diz assim: meu relacionamento está assim, como irmãos, me ajudem, por favor. Então, Denis, preste muita atenção em tudo que a gente vai falar. A Gisele Santos diz: o problema na relação é comigo. Meu marido tem a maior paciência, mas não consigo ter uma vida conjugal mais ativa. Fico triste, pois sei que é importante, mas não sinto falta. Me ajudem, como posso mudar essa situação? O que você está perguntando, a gente vai responder com uma das dicas. Eu não sei se é a que a gente vai ler agora, mas tem uma dica que vai se encaixar com isso que você está, com o que está te acontecendo, Gisele. Vamos à dica de número 3. Não acostume os filhos a dormirem com vocês. Já atendemos casais com problemas sérios por permitirem isso por muito tempo. Eles alegam que a criança não dorme se não for assim. Está aí uma coisa que, desde que o Lucas era pequenininho, hoje ele está com 15 anos, quase 16, e a gente estabeleceu essa regra dentro do nosso casamento, né? Quando eu era solteira, eu ouvi isso numa palestra. Filho tem o seu quarto e a sua cama. Tinha vezes, quando ele passava mal à noite, eu pegava, ele dormia comigo, mas fora isso, sempre foi no quartinho dele. Nunca veio dormir com a gente. E tem mãe que diz assim: ah, não, eu tenho que... E várias vezes ele pedia. Sim, posso ficar... a maçã, né? A maçã tem o carocinho, eu sou o carocinho da maçã. Ele usava ele ainda usava esse argumento: eu sou o caroço da maçã. Os senhores são a maçã, eu sou o carocinho. Não, o carocinho tem a cama dele. E tem ainda casais que falam assim: mãe, eu só durmo com a senhora. Aí o marido vai para o quarto e a mãe fica lá com o filho, dá atenção para o filho e deixa o marido. Quando ela chega para o quarto, ele já está dormindo e acabou. Aí cria-se um problema que não deveria existir, né? Mas eles mesmos acabam criando. É no seu quarto, tem aqueles que, não, eu vou colocar o berço aqui, vou colocar a caminha aqui, só que tira a liberdade do casal e não é bom. De fato. Eu vou voltar a conversar com o Wilson e com a Janete. E aí, o que vocês podem destacar? Os problemas de vocês começaram com essa questão da comida e se estenderam para outros problemas, outras questões, ou não? Sim, principalmente por causa da gravidez, porque praticamente ela engravidou no primeiro mês. Que isso? Foi, no primeiro mês. De mel. Então, para mim já era novo, casamento... Vocês estavam na lua de mel e a esposa grávida. Engravidou. Aí, quer dizer, veio a consequência da criança. Quer dizer, tirou toda a minha liberdade, minhas oportunidades que eu teria, tirou tudo, acabou tudo. Então, para mim era muito novo, eu era novo, eu era muito inexperiente, tinha 18 anos na época. E aquela situação, quando a criança nasceu, era o dia inteiro trabalhando, chegava em casa, e queria descansar, ter meu tempo com ela, não tinha, por causa que tinha criança, e ela simplesmente dormia e quem tinha que cuidar da criança na madrugada era eu.
Então isso foi virando vários problemas que de fato foi agravando e por falta de orientação a gente terminava discutindo. Então no outro dia eu ia trabalhar com a cabeça quente, voltava, chegava com a cabeça quente, aquela mesma cena se repetia. Novamente ela virava pro canto, desmaiava lá. Eu que tinha que cuidar da criança, então isso se repetiu por muito tempo. Então foi complicado. E como é que mudou isso? Como é que vocês se adaptaram? O que vocês podem passar de dicas para os nossos alunos? Então, buscando, né? Buscando esse espírito do amor, porque é somente ele que nos ajuda a ter paciência, né? A entender um ao outro. No caso dele, como ele ficava assim, trabalhava o dia inteiro e chegava, embora como ficava em casa a maioria dos dias com a neném, só que quando também porque cansava por ser recém-nascido, né? E normalmente o homem não entende. Né? O marido não entende, né? Então, eu casei, então quero minha esposa, né? Nisso. Então, não entendi. Então, ali, como ele disse, né? Então, tinha que dividir a esposa já com a filha, né? Digamos que assim, no começo foi uma pequena intrusa, né? Digamos assim. Né? Mas somente buscando, né? Esse espírito do amor para poder fazer a diferença. Então, vocês são fruto da terapia do amor também. Isso. Foi participando dessa aula presencial que vocês resolveram o problema. De fato, eu busquei mesmo. Eu busquei. Porque na situação que estava, para mim, eu não sabia como agir. Então, eu comecei a buscar, crendo que através disso haveria uma mudança. E de fato mudou, a gente conversou através do que nós aprendemos. O diálogo foi fundamental, colocamos regras, o que não tinha. Então, tudo foi se normalizando a ponto da gente poder, então, ter uma vida melhor. Foi o que transformou. Ou seja, participando da aula presencial que acontece às quintas-feiras, agora às quintas-feiras, vocês aprenderam com a cabeça, com a inteligência e com a fé resolver esses problemas. Sim, totalmente. E hoje? Hoje é felicidade, mesmo com a neném, que a filha hoje está com 13, né? 13 anos, mas é casamento feliz, né? Família feliz. A comida né? hoje tem banquete? Você tirou a pergunta. Não, tirou a pergunta da minha boca. Quer dizer que... E hoje tem banquete. Eu ia perguntar isso, tá certo. Tem, né? Se tem banquete hoje, né? Que bom. Obrigado por estarem aqui, que seja melhor a cada dia. Mas vamos então para a quarta dica. Evitem falar de problemas que possam gerar algum atrito quando estiverem próximos da hora de irem para a cama. Estabeleçam entre si um horário e combinem que a partir dele não conversarão a respeito das dificuldades enfrentadas. É porque chega próximo da hora de ir para a cama, a mulher começa a trazer para o marido os problemas da casa. Então a cabeça fica cheia. Ou o marido começa a trazer problemas do trabalho. E aí isso é aquele problema que pode gerar algum atrito entre o casal. Então certamente isso vai acabar comprometendo a noite. E assim, já vai com a cabeça boa, né? A mulher, poxa, não vai valer a pena. É mais uma noite perdida, é um dia perdido. Vai com a cabeça legal. Poxa, mas por que somos nós, as mulheres, que temos que fazer isso? Porque o homem é sempre mais fácil. Mas ele também tem que evitar, nesse caso, de trazer problemas. Isso tem que partir dos dois. Não, mas, assim, os dois têm que combinar, a partir, por exemplo, de 8 horas da noite, não vamos mais falar de problemas. Se tiver que resolver, resolve antes. A partir desse horário, não vamos falar mais disso. Filhos na cama cedo, aquilo, são regras, coloca metas. Não, essa semana vai ser assim. A primeira semana, para mudar o ritmo de uma casa que não tem ordem, então a melhor coisa, faz um programa. Não, vai ser assim, assado, e vocês vão fazendo, vão tentando. Não é que, não, frustrou a primeira, deu errado a segunda, mas vai dar certo. Mas é uma questão de vocês estarem investindo na relação de vocês, né? Não é perder tempo, é ganhar tempo. Bom, nós vamos agora a um testemunho que colhemos no altar. Hoje não vai dar tempo de colocar o vídeo da internet. A gente está com tempo escasso. Nós vamos então a um testemunho que colhemos no altar durante a noite do fim da solidão. Em seguida eu quero falar sobre algo muito especial que vai acontecer na aula presencial da quinta-feira, dia 13 de setembro. Vamos primeiro ao depoimento da Leandra.
Que tipo de solitária, Leandra? De carteirinha. E o que acontecia? Então, aos 14 anos, já vinha já com problema na vida sentimental, porque eu vim de uma família em que meus pais tinha muito problema no casamento, então eu já não acreditava em casamento, porque o casamento deles era muito conturbado, era muita briga, traição. Então, assim, com 14 anos, já comecei a tomar aquela liberdade. Aos 14 anos, já comecei a sair com homem casada, me prostituir. E aí eu fui virando solitária de carteirinha, por quê? Porque eu começava a me envolver com os rapazes, quando eu amava, eu não era correspondida. E quando eu queria, e quando eu não amava, eu não era correspondida. Era tudo ao contrário. Eu não conseguia ter aquela... Quem eu quero não me quer, quem me quer manda embora, igual aquela música. Exatamente. Então, era assim. E isso foi dos 14 até os meus 18 anos. Então, chegou um certo ponto assim, na minha vida que eu não acreditava mais que podia existir felicidade sentimental. Colocou um cadeado no coração. Um cadeado no meu coração. Chegou assim na terapia? Cheguei assim na terapia. Como é que mudou? Tudo mudou depois que eu conheci o Espírito do Amor. Porque através do Espírito do Amor é que aquela solidão, aquela tristeza, todo aquele peso que eu carregava, aquela caixinha que eu trazia aqui dentro de mim, ela esvaziou. Aí o Espírito do Amor entrou, eu encontrei alguém. Hoje eu já sou casada, eu não preciso de vários, eu só tenho um. E também sou só de uma, né? Do Espírito do Amor em primeiro lugar, depois do meu esposo. Então, assim, hoje eu sou realizada na minha vida sentimental, sou muito feliz. Mas a terapia foi fundamental para primeiro se curar. Com certeza, porque através da terapia a gente tem orientação, ensinamento, um empurrão que a gente tem. Se tornou a pessoa certa para depois encontrar a pessoa certa. Exatamente. Deus me preparou para a pessoa certa, eu aprendi primeiro a ser a pessoa certa, para depois Deus colocar a pessoa certa para mim. Porque não adiantava Deus querer colocar alguém bom na minha vida se eu não fosse aquela pessoa boa, né? Como que Deus ia... Jamais Ele ia querer, não vou colocar alguém legal na vida dela se ela não é legal. Feliz. Muito feliz. Que bom. Obrigado, tá? Muito mais felicidade. Bom, você ouviu aí o depoimento da Leandra. Nós escolhemos o depoimento dela durante a aula mais importante da semana, que acontece às quintas-feiras, aula em que as pessoas se fazem presentes. Elas vêm aqui, não é pelo computador, não é através do rádio, elas vêm aqui. E quem quer, de fato, de verdade, a nossa ajuda, precisa participar dessa aula. Você não pode se limitar ao programa. Você não pode ser uma pessoa, sabe, que vê a coisa ficando séria, o problema ficando sério, e você não toma atitude. Você está sendo indolente. Você não está valorizando uma das áreas mais importantes da sua vida, que é a área sentimental, que pode comprometer muitas outras áreas, inclusive a espiritual. Então, quinta-feira, nós estamos vivendo a segunda etapa da Noite do Fim da Solidão. Você que está acompanhando pelo computador ou pela TV, viu imagens aí da Noite do Fim da Solidão. Nós vamos estar juntos nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Quem não pode vir à noite é inviável, 3 da tarde, o pastor Rodrigo fará o mesmo. E nós vamos estar às 8 da noite. Eu e a Rosana vamos estar 1 hora antes atendendo as pessoas que queiram falar conosco. Aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, na Zona Sul. E você que nos acompanha de outros estados, também no seu estado tem a Noite do Fim da Solidão, a terapia do amor. Agora você tem que fazer a sua parte, poxa vida. Aliás, fecha no meu rosto aqui um pouquinho, por favor. Tem como fechar no meu rosto? Por que você acha que nós estamos aqui? Qual a nossa intenção? Nós queremos ajudar as pessoas, porque nós sabemos o que é sofrer na vida sentimental. Eu já sofri. A Rosana já sofreu. Aliás, a ponto de ter 15 dias antes do casamento, ela teve que desmarcar o casamento. 15 dias antes, convites distribuídos, e ela teve que desmarcar o casamento dela por causa de um problema grave que o noivo cometeu, um erro grave que o noivo dela cometeu. Então, a gente sabe o que é sofrer nessa área. Nós falamos daquilo que nós vivenciamos e temos o que passar para vocês, por causa do casamento que temos hoje. Agora, se você, minha amiga, meu amigo, não faz a sua parte, como é que você espera isso mudar? Então, quinta-feira é dia de você cuidar da sua vida sentimental nessa aula que é a mais importante da semana. E olha, dia 13 de setembro,
nós vamos ter o primeiro encontro de casais dentro da terapia do amor, com a participação dos solteiros também, aberto para os solteiros, mas vai ser o dia do primeiro encontro de casais. E nós vamos abordar temas importantes para a vida de um casal. Você vai acompanhar no intervalo que temas serão esses. Convide desde já o parceiro ou a parceira para participar desta reunião especial. Você já reparou que o número de divórcios cresce a cada ano? É cada vez mais comum casais procurarem a justiça em busca da separação. E aqueles que antes declaravam amor eterno disputam os bens e os filhos como se fossem inimigos. Por que o amor não foi suficiente para que as dificuldades fossem vencidas? Você encontrará a resposta para essa e outras questões no primeiro encontro de casais da Terapia do Amor, com a participação de solteiros que se prepararão para uma vida a dois. Na oportunidade, estaremos ensinando o amor inteligente e abordando temas como principais erros cometidos por homens e mulheres no relacionamento, interferência de terceiros na relação, importância da boa comunicação, combatendo o ciúme e reeducação emocional. Dia 13 de setembro, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Entrada franca. Desde já, convide a pessoa amada e diga para ela, não vamos fazer outra coisa nesse dia, porque nós vamos participar desse curso, vamos participar deste primeiro encontro de casais com participação de solteiros na Terapia do Amor. Tá certo? Vamos então agora à dica de número 5 da aula de hoje. Se o casal está afinado emocionalmente, não tem divergências de pensamentos e o problema se limita apenas à cama, é sinal de que pode ser uma questão de saúde. E nesse caso, um médico deve ser consultado. Isso responde à pergunta, ou ajuda a Gisele Santos, porque ela disse que o marido tem paciência com ela, mas ela não sabe por que ela não tem desejo sexual pelo marido. Não custa nada fazer uma consulta na ginecologista e falar a respeito disso, né? Não é vergonha, tanto o homem quanto a mulher, porque o casal, a vida íntima agradece se há essa preocupação, né? Porque acaba sendo um fardo para ela, porque ele se dedica, mas o organismo dela não responde. Então procura um médico e vai te ajudar bastante. Aí entra o caso da impotência, no caso dos homens, né? Isso já existe esse diagnóstico, às vezes até o próprio governo estimula nos programas de televisão. Muito assim, né? O homem principalmente tem dificuldade de procurar. Mas no caso, Gisele, procure um médico, porque se você, suponhamos que você tenha problema de frigidez, né? E no caso dos homens que têm problema de impotência, tem que procurar, existem recursos para que isso se resolva. O corpo humano é uma máquina e pode ter problemas e precisa de um reparo. Esse problema é muito sério, né, entre o casal, né? E às vezes tem um muro também, não fala nada disso. A culpa é sua e pronto. Então, e não é, né? Procurar ajuda. Vamos então à sexta dica. A comunicação é fundamental para a intimidade do casal. Procure expor ao parceiro aquilo que lhe agrada, afinal, ele não tem como adivinhar. Isso é fundamental. Às vezes a mulher diz assim, ele não sabe como me satisfazer. Ou o homem diz assim, poxa, ela não está me satisfazendo. Mas um fica esperando que o outro adivinhe do que gosta. Então, tem que haver comunicação. Vocês têm que falar sobre o que vocês querem. Vamos para a sétima e última dica, porque a gente já está quase estourando o tempo. Não esperem ficar esgotados fisicamente para irem para a cama. Reservem alguma energia para esse momento. É como aquela bateria do celular, né? Você vai fazer uma ligação e está naquele último pontinho e já fazendo barulhinho, né? Aquele sinalzinho de que dali já a pessoa já fica assim, estou falando, mas se a ligação cair é porque a minha bateria está acabando. Então, se o casal vai assim para a cama... Evite isso. E assim, só indo na outra dica, na 6, às vezes o parceiro, como eu li agora, um comentário, que
o parceiro quer uma relação a 3. Isso não, tem que ter limite. Tem que ter regras. Exatamente. Aí já é um absurdo, né? Quer dizer que teve gente comentando isso aí. Teve, assim, meu namorado quer, assim, uma relação a 3. E isso eu não quero. E realmente não queira isso, não tem problema o casal ter fantasias, mas fantasias saudáveis... Não, mas é que eu estou falando. Não tem problema ter fantasias. É até bom que se tenha. E um fale para o outro, olha, eu tenho uma fantasia assim, você tem essa... Não tem problema. Agora, essa fantasia não pode extrapolar o limite do caráter, do bom caráter. Né? Exatamente. Aquilo que... da boa índole, do caráter, daquilo que é puro. Vai contaminar a relação, é melhor nem pensar Saiu nisso, daquilo né? que é puro, daquilo que é justo, então saia fora, está errado. Bom, espero que as nossas dicas tenham ajudado os nossos alunos. Uma coisa que eu falei para a Rosana que a gente ia falar sobre isso, e poderia ser até uma 8ª dica, é compreensão. Compreensão. Não, pense, por exemplo, que eu e a Rosana somos o casal 20 e que a gente não tenha momento de cansaço. Por exemplo, tem dias em que um está esgotado, que a Rosana está esgotada fisicamente, então eu vou compreendê-la. Tem dias em que eu estou esgotado fisicamente, ela me compreende. A gente fala isso para tirar de sobre você um fardo e você achar que todo mundo é que perfeito. A gente é o Casal 20. Tá bom? Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Amanhã a gente volta, continue com a programação da Rede Aleluia e da IURD TV. No mesmo horário, a gente tem uma aula importante amanhã. Até lá.